Então, sejam bem-vindos aqui ao nosso momento de trocas, né? Agora mais particular, mais restrito. Então, tem gente que ainda não veio. Soraya, você não tinha vindo, né? Você tinha vindo, Soraya? Já, no outro eu vim. É que eu Veio, fico né? quietinha. Tá. Mas você ficou aqui depois, no final? Não me lembro. Na Não me outra lembro. fiquei também. É a Não. primeira, essa é a segunda que eu assisto. Ah, tá bom. Então vamos aproveitar, né? Nós temos aqui 30 minutos para a gente poder tirar dúvidas. Eu sei que antes de fazer o curso, a gente tem uma visão muito diferente do que depois que a gente começa a entender muitas coisas. Mas é importante a gente ter esse olhar agora para entender o quanto vai transformar. Então, aqui eu posso tirar dúvidas de vocês, comentar sobre alguma dinâmica que para vocês ficou meio confusa. Aquilo que vocês quiserem trazer, a gente tem a oportunidade de bater um papo. O objetivo não é falar das histórias em si, né? Com um olhar de julgamento sobre o fato em si da história da pessoa, mas o que a constelação pode fazer, como que ela pode fazer, qual é o papel e o limite, né, da constelação de modo geral. Então, se alguém quiser começar, fique à vontade. Estou aqui para a gente fazer essa troca. Alguém quer perguntar algo? Eu quero falar uma coisa. Eu, na segunda constelação, teve dois momentos. Um primeiro momento que eu queria ter entrado e não consegui, eu não tô achando a mãozinha aqui. Tá. Aí eu não consegui abrir a câmera também. Uhum. Aí na segunda vez, quando eu já sabia que você ia falar, alguém vai entrar, eu já abri a câmera e te chamei. Mas eu Entendi. estava querendo entrar naquela constelação. Uhum. Eu estava ansioso para fazer alguma coisa. A constelação, a segunda foi a da Rebeca. Deixa eu só Não, a lembrar, terceira, né? a última. A terceira? A terceira foi a Agora, última. nessa daqui, né? Isso, isso. Na verdade, E eu entrei no lugar certo, né? Não, o certo eu Não acredito sei, que eu seja, senti sem aquilo, eu dúvida senti nenhuma. exatamente aquilo. Foi forte, né? É muito interessante. Não é sempre que eu coloco o amor. Eu não sei se vocês já viram, raramente eu faço isso. Não, Às eu vezes não. eu coloco o cristal até para representar uma energia, uma força para a pessoa. Às vezes o representante está se sentindo enfraquecido. E aí você pode colocar algo que represente a fé que ele tenha. Você pode perguntar se tem alguma fé, algo que te sustenta. Aí a pessoa fala assim, então imagine que isso aqui é essa força. Então, às vezes eu faço isso mais vezes do que colocar o amor em si. Mas veio muito forte, é algo que você é tomado para fazer, né? Vem e aí eu faço, eu não sei o que vai acontecer. Mas foi muito interessante porque o Rinaldo ele pediu justamente para ficar entre. Quando ele pediu para ficar entre, aquilo foi muito simbólico, sabe? É o Não, caminho, né? deu uma vontade de chorar. E não precisa segurar, tem que Não, chorar, mas não veio, mas deu aquela mas vem sensação. aquela coisa de É, bacana, muito ela bacana, né? veio e saiu assim, limpo, né? Veio uma sensação Uhum. assim e saiu. Aí ficou tranquilo, calmo, em paz, em paz. A riqueza de você participar, né, como representante, é justamente são essas percepções que a gente tem. Então, assim, você entra sem saber quem você é e você tem as percepções de forma intensa, muitas vezes. Você é tomado e invadido por coisas que fala, meu, eu não estava sentindo. Então, o É, participar é rico nisso, que você vai tendo certeza absoluta do campo, da sabedoria que ele tem e de que não é algo que foi conduzido simplesmente. O facilitador, ele não conduz, ele na verdade ele vai organizando um contexto. A condução quem dá é o campo, né? Ele vai trazendo situações e sensações para que a gente organize, como para montar mesmo. Essa última constelação foi muito simbólica nisso. É um quebra-cabeça que precisava ser montado. Quando eu monto, eu vejo. De como ela repetiu isso, né? Eu vejo e agora eu entendo. Ela estava em êxtase. Caramba, tá tudo claro. Só um detalhe antes de ouvir a Sandra. Ela trazia uma dor durante todo o curso com o vício do marido. Mas a constelação não pode fazer isso. Eu não
posso olhar. Eu pus o marido em algum momento? Não. Nenhum momento. E ela entendeu. O marido tem culpa de alguma coisa? Não, ele é um verdadeiro espelho para que ela olhe a história dela. Em nenhum momento, eu ia pôr no final, mas eu falei, não. Deixa ela tomar posse dessa história, deixa isso preencher. Aí ela vai olhar agora para o marido dela na casa dela de outra maneira. Ele tem a questão que precisa ser cuidada, tem, mas a dor dela não vai ser igual. Ela talvez vai ser aquela que vai contribuir para que ele se libere, vai incentivar, não vai ver como mais uma traição, como mais um peso, como ela trouxe no início. Isso é bonito. Então, o cliente ele traz o assunto e o facilitador ele tem o compromisso de alinhar. A gente fez de forma grandiosa, sem entrar na história do marido, que não está aqui para olhar para o vício. Ele não escolheu olhar para o vício dele, né? Não faz sentido isso para vocês? Sim? Oi, Sandra, você levantou a mão. Sim, gostaria de dizer assim, que na primeira constelação, e nessa segunda também. Na primeira, eu tive certeza que ia me chamar. Uhum. Assim, foi tão nítido assim para mim que eu tive certeza que ia me chamar. Antes dela me chamar, eu já estava ouvindo o meu nome. Uhum. Eu achei isso muito interessante. E na segunda, quando ela chamou a Simone, né? Eu falei assim, não, mas não é a Simone, sou eu. Eu pensei comigo. Não é a Simone, sou eu. Aí ela me chamou, eu tive certeza. A minha pergunta é o seguinte: a gente entra na vibração do momento, da pessoa e canaliza isso, ou isso vem naturalmente, ou é natural, ou é porque a gente tinha que estar vindo mesmo para estar constelando junto? Eu não entendo ainda direito essa dinâmica. Tá, isso vai ficar cada vez mais claro, tá? A gente tem que imaginar que o campo é um campo quântico. O que é quântico? São coisas que nós não conseguimos perceber com os olhos físicos, mas está aqui. Então, a informação que é a nossa história, ela é coisinhas invisíveis que nós não enxergamos, mas estão aqui. Como se ela tivesse, se fosse possível ver, é como se a gente tivesse, sabe, naqueles lugares quando tem festa que solta aquela fumaça que preenche todo o espaço, né? E fica toda aquela fumaça e tal. É como se essa informação fosse essa fumaça que preenche o espaço. Então, quando a gente inicia a constelação de alguém, é como se a informação toda dessa história invadisse todo esse espaço que não é físico, não é um espaço físico, não tem limites, não tem um limite espacial, porque a física quântica explica que está no cosmo. O cosmo é tudo que há, certo? Então, abrir a constelação de alguém é abrir a gaveta da história, essa informação preenche tudo aqui e eu percebo. Ou uma pessoa percebe mais, outra pessoa percebe menos. E percebo por quê? Porque a informação daquela história ressoa de alguma maneira em mim. Existe algo chamado, eu já comentei com vocês, não dá para eu explicar isso aqui, mas existe algo chamado neurônios espelhos. Procurem, tem exemplos na internet, videozinhos explicando como que funciona. Sabe quando tem uma experiência, eu estou buscando aqui no meu HD a experiência que traduz isso. Eu vou procurar para compartilhar. Melhor falar com certeza, mas são experiências feitas, por exemplo, uma pessoa ela está aqui e a outra pessoa está no outro lado do continente. E elas percebem a mesma coisa ao mesmo tempo, entende? Então, existe um campo de ressonância em que essa informação está transitando. Então, não é uma questão de chegar exclusivamente para você. A informação não é canalizada para aquela pessoa. A informação está disponível.
existe uma ressonância comigo, eu capto aquilo por quê? Porque aí eu também ganho algo, né? Aquele que entra na constelação para representar, ele também ganha algo, mesmo que ele não compreenda, não tome consciência, a organização também começa a existir dentro do sistema familiar dele, porque existe algo semelhante, não igual, mas que ressoa talvez da mesma forma. Tá? É desafiante explicar isso sem alguns passos antes, mas o campo é basicamente dessa forma que acontece. Oi, Rinaldo. Esse espelho é a mesma coisa quando a gente tem uma... A gente vive um momento que parece que você já viveu em outro... Não é nesse Não, sabe aquela sentido. sensação que você tem que você passa por um lugar e fala assim, nossa, eu acho que eu já passei por aqui. Não, mas é uma outra dinâmica, eu É outra, entendo é isso, outra. mas não é o que acontece aqui no campo a respeito da constelação, tá? Isso daí tem a ver muito mais com registros que nós temos, que muitas vezes estão guardados aqui de forma inconsciente. Eu tenho registros em mim, eu não sei conscientemente, mas eu tenho. E eu percebo isso, mas eu não consigo explicar porque não é consciente. Então, caramba, por que eu tenho essa sensação? Não sei se vocês já foram, como o Rinaldo disse, às vezes aqui na constelação aparecem histórias, né? E apareceu a ancestralidade da pessoa de Portugal. Então, o contexto da pessoa é lá de Portugal. E aí cai uma ficha dela assim, fala, nossa, quando eu fui a Portugal, eu senti impressionante. Ou então a pessoa fala, eu tenho um desejo de ir até Portugal e eu não sabia por quê. Uma necessidade de ir a determinado lugar. E aí viu que lá na história dela, um ancestral que veio de Portugal, enfim. Então, são coisas que estão armazenadas no nosso HD, mas lá naquela parte que a gente não acessa conscientemente, mas que nós sentimos, porque somos nós, né? Nós sentimos isso de alguma maneira. É a Filó. Oi, Filó. O áudio, Filó. Desculpa. É ao contrário hoje comigo, que eu queria até passar essa experiência. Eu me senti, eu vi a participação de tudo, mas hoje eu não consegui conexão no campo. Tá? Isso já começou desde a primeira, porque eu falei assim, não é possível que novamente o meu computador está falhando. É um novo, já não tem nada a ver com o da semana passada, é hoje. Chegou na primeira história, que era de traição. Falei, deve ter coisa aí com você, né? Não consegui ouvir nada. E hoje me veio uma tristeza, porque veio um sentimento de incapacidade, porque eu não consegui, é como se eu não conseguisse acessar o campo. Então, mas vamos lá por partes. Perceba a sua cobrança, veja se faz sentido. Quando eu venho para uma constelação, eu venho. Se eu venho com expectativa, com necessidades, eu vou travar, entende? Então, assim, você podia vir e vir. E se não percebeu, hoje eu não percebi, talvez eu perceba no outro dia. Essa luta, por que eu estou falando isso? Quando a gente luta, a gente fica do lado oposto de alguma coisa. E ficar do lado oposto de alguma coisa significa que um está certo e o outro está errado. Só que do ponto de vista desse, ele está certo. E do ponto de vista desse, ele também está certo. Não acaba. Na luta a gente fica igual. Então, esse sim que eu fico repetindo para a gente dizer é o sim para isso mesmo, ó. Caramba, meu computador travou. Que droga. Tá bom, mas eu vou respirar. Qual é o comunicado que eu tenho que ouvir que eu não estou ouvindo? Porque enquanto eu não ouvir, eu continuo na guerra. E aí o computador vai funcionar. Ele pode até funcionar, mas eu vou me irritar com alguma coisa, eu vou achar que, sabe? Eu vou sempre acessar argumentos
para me distanciar talvez do caminho da solução. Bert Hellinger dizia, o cliente muitas vezes não quer a solução. Não estou falando que a Filó não quer a solução, é uma reflexão, tá? Muitas vezes aquilo que vai nos tirar daquele emaranhado é o que a gente fica negando. Nego. E é inconsciente grande parte, né? Só que aí o meu processo é, eu aceito. Aceitar em constelação não é baixar a cabeça e falar, tá bom, é assim, não é. Aceitar em constelação é perguntar, para que isso? Para quê? Para quê? Eu pergunto, a resposta eu não vou ter na hora. Eu jogo a pergunta para o universo. Para que universo? Para quê? E aí daqui a pouco ele me mostra. É isso aqui que eu não estava percebendo, entende? Então, é acalmar mais talvez essa necessidade de estar o tempo todo, tem que estar bom, tem que estar perfeito, tem que estar assim. Não, tem dia que não vai estar, gente. Tem dia que está uma droga. Tem dia que está uma droga. Ontem, na aula que eu dei, do meu ponto de vista de uma pessoa que gosta de fazer as coisas bem feitas, foi uma droga. Não a aula. Uma droga a minha experiência. Por quê? Minha internet estava com problema, não consegui resolver. Eu dei a aula sem eles me verem. Eu tive que fechar o meu vídeo. Então, eu fiquei assim. Cara, como que eu dou uma aula sem as pessoas me verem? E foi um incômodo para mim. Eles não, estavam ouvindo, estavam perguntando, interagindo. A aula aconteceu. Mas se eu ficasse me culpando, caramba, que droga, como que você vai dar uma aula desse jeito? Ia ter sido pior e eles talvez não tivessem tido a experiência que eles tiveram. Então, o que a gente faz? É a realidade, eu vou fazer desse jeitinho, mas eu vou refletir sobre por que isso aconteceu, qual era o recado que eu precisava ouvir, como que eu sigo, entende? Então, é um acalmar um pouco o nosso coração e não nos ferir. Puxa, hoje não foi bacana, amanhã vai ser. É nos colocarmos para isso, porque tem dia que não é bom, tem dia que é mais ou menos bom, tem dia que é uma beleza, mas no outro é uma droga, e aí eu tenho que aceitar isso e entender o que eu faço quando é uma droga. O que eu faço quando é uma droga? Eu sento e choro? Eu pergunto, como eu posso fazer diferente? O que eu posso melhorar? Não é? Eu não sei se faz sentido para vocês, mas eu tenho um filho de 5 anos. E eu tenho vivido uns desafios com ele, né? Você fala uma coisa, puxa, finge que não ouviu, não obedece, aquela coisa toda natural. E aí, o que eu tenho? Na minha garrafa de água, eu coloco uma etiqueta escrito saúde, amor, alegria, porque eu acredito que essa água que eu vou tomar tem tudo aquilo lá. E aí eu falei, por que eu não faço isso com ele? Gente, ele zumbiu. O dia de estresse que aconteceu essa semana, peguei a garrafinha de água dele, peguei a etiqueta e falei, ô filho, o que você vai tomar nessa água aí? Ele listou umas 10 coisas bacanas. E eu escrevi lá. Felicidade, harmonia. Ele tem 5 anos, não é? Eu quero tomar harmonia, eu quero tomar isso, respeito, que eu falando respeito, tá bom. Pus a etiqueta, ele chacoalha agora a garrafa dele e bebe. Então, na hora que ele tá no estresse, eu falo, filho, vamos tomar água? E aí ele para, ele respira, ele chacoalha a garrafinha dele e ele toma. Ou seja, ele começou a entender que na hora que não tá bacana, não é para eu lutar, não tá bacana, poxa, não foi legal, mas eu posso mudar. E para mudar, eu tenho que parar. Eu tenho que parar um segundo, eu respiro, e aí eu olho de novo para aquilo. Porque se eu continuo naquela dinâmica, que é o que acontece na constelação, se eu não paro e respiro a cada movimento, eu entro só na dor da pessoa e não encontro por onde que eu vou. Eu vou vibrar, porque eu tô sentindo a dor, né? Tudo que todo mundo fala, eu tô sentindo as costas, eu tô sentindo. Se eu luto com essa dor aqui, eu não encontro para o cliente um caminho para ele se liberar. Isso é para a gente no dia a dia, né? Para eu me liberar de alguma coisa, respiro. Não é a solução de tudo, não é, mas é o caminho.
Pelo menos eu quebro aquela corrente de estresse, de gritaria, de chororô, e a gente tem que fazer isso com a gente, né? Hoje não tá bacana. Falei tudo isso, gente, nem sei por quê. Não sei tomar. Vamos lá, talvez seja contribuição, né, de alguma maneira. Oi, Cláudia. Faz total sentido. Não, você falou do seu filho, é bem interessante, eu já fiz isso também, e agora por conta de um acidente aí que eu sofri, que eu fraturei o tornozelo e tal, eu estou lendo o livro do Joe Dispenza, Seja Você o Placebo, muito legal, e ele dá vários exemplos assim de placebos mesmo, que a pessoa tem a cura porque ela acredita naquilo, é muito bacana. Essa da água tem a experiência, né? Eu uso isso lá no nosso curso, a gente vai falar disso. A água, ela transmuta com a vibração. Então, se eu coloco palavras positivas, essa água ela vai vibrar naquilo, né? Então, não é algo maior, é que a gente não consegue ver com os olhos. Então, a água que eu tomo tem isso. Aí, se eu acredito que essa água aqui está cheia de bem-estar, eu tomo essa água e o meu corpo é água. Você acredita, Cláudia, quando eu era criancinha, eu lembro até hoje, eu tinha uns 3, 4, 5 aninhos, ninguém me ensinou. Se eu ficava com dorzinha de garganta, quando eu ia deitar, eu sozinha falava com o Papai do Céu, ai, põe aqui, eu abria a boca, né? Olha. Falava, põe um remedinho na minha boca, eu ficava assim, ó. Olha. Aí parece que eu sentia um pinguinho cair, e eu acordava bem no dia seguinte, por conta. Nós temos tudo em nós, né? A gente precisa exercitar. Vamos lá, refletindo sobre o que vivemos hoje. Alguém quer perguntar alguma coisa? Faz sentido para vocês, na medida que a constelação vai acontecendo? Vocês conseguem acompanhar o olhar? Observem os semblantes dos representantes, perceba como eles iniciam, como eles vão finalizando, né? O cliente que chega às vezes amuado, depois ele acaba melhor, acaba feliz. Nem todos finalizam uma constelação vibrando, não. Alguns ainda finalizam com aquela sensação de, puxa, foi bom, mas ainda tem algo, porque precisa de tempo, né? Não é uma mágica, precisa de tempo. Então, cada constelação que vocês participarem, observem os detalhes, observem os semblantes, os representantes comunicam bastante, né? Com o olhar, com os gestos, isso é muito significativo. Deixa eu ver se eu me lembro de algo para trazer. Enquanto isso, alguém quer falar? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Quando você não está participando ativamente, você não é representante, mas você está do lado de fora, o fato de você sentir, porque, por exemplo, no primeiro caso, me deu vontade, assim, de chorar, de emoção, assim, foi muito intenso para mim. Isso significa que eu estava sentindo a vibração do campo, ou pode ser alguma coisa relacionada com a minha vida também? Pode ser os dois. Pode ser um, pode ser o outro, e pode ser os dois misturados. A gente não tem como saber, né? A não ser que você entrasse no campo e a gente olhasse. O que eu recomendo sempre? Então, vamos lá. Vamos supor que essa emoção que você seja tomada, você não dê conta. Sabe quando vem com uma força que você não dá conta de ficar aqui escondidinha ali na tela, respirando? Eu sempre peço para... Pode falar, me chama e fala, Cláudia, não estou dando conta. E aí eu vou colocar, porque às vezes vem forte, quando é muito forte, é o campo falando, alguém precisa entrar. E aí eu permito que o representante entre para a gente entender talvez ali qual é a dinâmica, né? No presencial, isso ficava de uma forma mais fácil para mim, porque eu estava o tempo todo olhando as pessoas. Então, eu via a pessoa sentada ali e, tipo, incomodada. E aí, eu já ia lá e puxava. Aqui, eu preciso pedir para que vocês sinalizem, né? Então, por quê? Porque pode ser o campo falando, ô, Cláudia, esse aqui precisa entrar. E aí, você entraria. Se não é tão forte, eu fico... Então, você vai sentir qualquer coisa. Tristeza, vontade de chorar, tossir, essas sensações que, às vezes, a gente é tomada. Respire fundo, não fica lutando, né? É falar assim,
ok, sim, né? Foi a Cláudia que trouxe do sono, né? Puxa, eu senti um sono, a constelação acabou, o sono foi embora. Então, ela foi dizendo ali sim para aquilo, e aquilo pode vir e ir embora. Então, pode ser as duas coisas, não dá para a gente saber, desde que entre na constelação ali. Se entrou na constelação, fica claro que era uma necessidade do campo, senão pode ser algo que entrou em contato com a sua história e emocionou e tocou, tá? Marise. Vou mudar completamente o assunto da constelação, Cláudia. A constelação, a gente já sabe que dá para atuar no direito, né? Uhum. Existe algum campo da constelação que vá para a área policial, por exemplo, investigação criminal, que dê para descobrir, desvendar um crime, alguma coisa que está muito escondido? A constelação tem campo para isso ou não? Olha, eu nunca vi ainda. Eu acredito que muitas coisas acontecerão daqui para frente. Para vocês terem uma ideia, por que eu falei eu nunca vi ainda? Porque hoje, no direito, quem trouxe a constelação para o direito foi um juiz chamado Sam Storch. Ele é baiano. Quando ele fez o curso com o Bert Hellinger, ele perguntou para o Bert Hellinger o que ele achava dele levar isso para o direito. O Bert Hellinger não respondeu para ele. Por quê? Porque não existia isso ainda. Mas ele olhou para o Sam Storch e falou assim: vai, porque os seus olhos brilharam. E aí ele começou a falar: como? Como que eu vou trazer isso para o direito? Como que eu vou aproveitar essa consciência e aplicar nas famílias? Como? Ele não sabia. Então, a constelação, eu tenho certeza que ela vai chegar cada vez mais nos lugares que precisam que isso seja visto, seja olhado. Então, eu desconheço ainda, nesse sentido que você me trouxe, mas eu acredito que é possível que isso aconteça de alguma forma. E vai precisar de gente para fazer, né? Vai precisar de gente para fazer isso e descobrir a melhor forma de fazer sem interferir, sem invadir a privacidade de uma história. Porque quando nós fazemos uma constelação, nós partimos do olhar do cliente. Eu parto a constelação do olhar do cliente. Então, dependendo do que eu estou buscando ali, né, desvendar alguma coisa, talvez eu exceda alguns limites, não sei. Preciso refletir sobre isso, né? E talvez pesquisar mais. Porque vem tão forte, né? O campo clareia tanta coisa que podia ajudar, né? Tem tanto crime que fica sem resposta. O objetivo hoje que eu entendo da constelação não é desvendar, entende? Por mais que a gente veja e a gente comece a compreender, se eu... Vou dar um exemplo para ver se linka. Uma aluna, ela quis constelar, talvez eu já tenha comentado, não sei, se eu estiver repetindo, me avisem. Ela quis constelar, ela tinha sofrido alguns abortos. E ela queria constelar para entender o porquê dos abortos. Eu não posso fazer uma constelação assim, porque o porquê dos abortos é algo que está acima de mim, que definiu que isso tivesse que acontecer. O que eu posso constelar é: isso está te travando, você está em sofrimento, você está impedida, não consegue fluir. Eu estou presa nessa dor, eu não consigo aceitar, eu não consigo acreditar que eu vou ser mãe. E eu olho para a dor dessa mulher que sofreu algumas perdas. Então, partir daí é partir com respeito pelas histórias. Agora, a investigação é algo que eu preciso refletir de verdade para entender se seria o caminho, né, de liberação, se seria... Porque precisa ter uma pessoa interessada nisso. Posso falar uma experiência? Pode. Posso falar uma experiência?
Então, a primeira vez que eu tive contato com a constelação, com uma consteladora, foi através de uma amiga que é uma consteladora que eu admiro bastante, e foi justamente a constelação de um processo, não criminal, mas era um processo. Então, era algo que havia algum entrave, algum emaranhado, e eu participei como representante de uma das pessoas lá, e era justamente para ter o olhar e de entender o motivo, a motivação de um processo que não saía do lugar. Ou seja, o que acontecia? Travado. Exatamente. Então, foi apresentada a problemática. Eu nem sabia, eu, de verdade, eu fiquei até meio assim, porque realmente os sentimentos, as reações são muito interessantes. Eu pensei, isso aqui é uma sessão espírita. Foi muito diferente para mim, e foi onde eu realmente tive contato, e dentro da experiência do direito, porque eu sou advogada, então tudo isso foi muito inovador, e teve resultado, realmente teve o resultado, porque quem estava lá interessado, o cliente da colega tal, e a própria colega, depois eles explicaram, e era justamente esse o propósito, de entender o que podia estar acontecendo, aonde era a dor, né, no caso aí do processo, quem que estava causando aquele entrave, e foi usado nesse aspecto, talvez dentro do direito criminal, penal, possa se usar dessa forma, né, de alguma maneira, sei lá, para entender, mas na investigação não acredito. Isso, que é para desemaranhar, ou seja, para tirar a pedra do meio do caminho. Tem algo travando, isso a gente pode fazer em todas as áreas, né? Agora, enfim, vou refletir, vou pesquisar e talvez eu contribua com vocês um pouco. É que hoje existe o trabalho das mediações, onde dentro do direito penal, do criminal, existe lá, sem perder o caráter punitivo, mas existe lá aquela questão de relação de entendimento, de perdão, né, mais ou menos dentro da lei sistêmica, né? Então, aos poucos, eles estão implantando. Isso daí era até alguns anos atrás, a gente nem imaginava dentro do direito, e hoje... E hoje ele é presente em tudo, a gente tem até que tomar cuidado. Né? Tem crescido demais. Muito. Por isso que eu compreendo que muitas coisas vão mudar, muitas coisas vão começar a ter um outro olhar, né? Em várias áreas da vida, na verdade, no direito, na medicina, na educação, isso já está acontecendo. E isso vai crescer, porque a constelação ela está em evolução e ela tem trazido soluções para as nossas histórias, para as nossas vidas. Então, isso não vai se esgotar, ela é muito nova para isso, né? E dentro do direito, como eu tenho essa colega que é consteladora e ela é mediadora, e muitas vezes ela usa dentro da mediação algumas técnicas da constelação e sai de lá babando, porque é maravilhoso. As coisas a questão jurídica não é resolvida, a questão jurídica muitas vezes não é resolvida, mas o emaranhado E aí todo mundo tem um olhar diferente. É impressionante, aí, mas... É bonito mesmo, eu também acho, eu acho incrível. Não, Filó, vamos lá? Claudinha, uma dúvida, agora que veio que o pessoal está todo envolvendo esse assunto, por acaso alguma, na sua vida de consteladora, né, você já pegou alguma pessoa assim, que às vezes você vai ver ela era bipolar, ou é esquizofrênica, ou psicopata, que às vezes a gente não percebe, está tudo dentro de uma normalidade, mas aí quando traz o contexto... Tá aqui? Tá travado ou não? Não, pode falar. Isso que eu queria saber, a curiosidade, porque a gente pode deparar assim, com alguma pessoa assim. Sempre, gente, nós vamos nos deparar com todos os tipos de pessoa, todos. O papel, a nossa postura, aquilo que a gente aprende, que a gente trabalha, é que o facilitador, ele se coloca sem medo. Eu me coloco diante de qualquer cliente e de qualquer assunto vazia. Vazia é vazia. Eu não tenho nem expectativa,
eu não tenho nem alegria, nem não, eu estou vazia. E nesse vazio, por pior que apareça uma história, um emaranhado, uma coisa monstruosa, né, para poder expressar algo que seja chocante, a gente vai conseguir conduzir como qualquer outro assunto. E isso vem desse vazio que a gente alcança. Então, é possível, vem histórias às vezes que você acha que você vai solucionar com muita brevidade e vem algo enorme. Existem constelações que você precisa orientar a pessoa a um passo seguinte, a um tratamento determinado, algo que você compreenda. Existiu constelações em que eu orientei a pessoa a ir para um tratamento espiritual, por perceber que é algo além do que a constelação podia alcançar. Então, quanto mais eu conheço ferramentas, eu não preciso trabalhar com essas ferramentas, mas quanto mais eu conheço técnicas terapêuticas, tudo aquilo que contribui, né, para as liberações do ser humano, é importante, porque a constelação ela tem um limite. E quando eu percebo que não é a constelação capaz de liberar ou fazer mais por aquele cliente, eu posso sugerir que ele passe por algum outro tipo de atendimento, mas isso é possível, tá? Eu não digo um esquizofrênico em si, porque o esquizofrênico ele não vai chegar aqui, provavelmente, tá? É muito provável que a família dele chegue por algum motivo e isso seja visto e compreendido, mas vindo por um outro membro do sistema. O esquizofrênico é muito provável que ele não chegue até aqui. O cliente que chega para ser constelado, ele já ultrapassou algumas barreiras. Não é qualquer pessoa que chega, gente. Vocês vão começar a observar. Não é qualquer pessoa. E não diminuindo, não é nesse aspecto, tá? Quando eu falo qualquer pessoa, eu estou dizendo que existe um nível de compreensão e maturidade emocional para conduzir a pessoa até aqui. Então, talvez venha a mãe de um esquizofrênico, a mãe de um psicopata, a irmã, mas não a pessoa em si buscando por isso. Tá? Tudo bem? Vamos encerrar. Já são 22h37, a hora faz assim, gente. É uma loucura, né? Alguém quer trazer algo antes de nos despedirmos? Todos bem? Hoje a Rosemary está quietinha. Está quietinha, Rosemary? Cansada, mas eu estou pensativa aqui em tudo e eu fico analisando assim, e trago muito para mim também, né? O que eu posso ir melhorando e o que disso tudo que eu vejo eu preciso trabalhar em mim, né? Então, cada constelação, assim, me chama atenção em algum ponto meu. Que bom. E tem me chamado bastante atenção em um. Então, vou parar de ver constelação. Não, continua, porque aí a gente vai se curando. Para vocês terem uma ideia, eu passei por um atendimento há pouco tempo. Fazia 2 anos que eu não era a cliente constelada. Por quê? Porque a gente não precisa constelar o tempo todo. Se eu tomo consciência das coisas, se eu exercito aquilo que eu estou falando, se eu ponho em prática essa consciência toda da constelação, eu posso resolver muitas coisas antes dela virar um problema, antes dela virar um emaranhado. Então, é muito interessante como assistir constelações, vivenciar, mesmo que só nos bastidores, o quanto isso nos transforma, o quanto isso é rico. Por isso que eu sugiro sempre, não há contraindicação para assistir constelação. E os sentimentos que vêm, né? As sensações que eu tenho, né? Participando quando acontece a constelação, e é isso que eu tenho observado bastante, porque cada constelação é muito forte. E hoje mesmo, assim, eu estava segurando para não dormir, sabe? Não era um sono, era um peso enorme, assim, hoje. Fiquei, assim, com esse peso, assim, enorme. Então, agora todos vamos beber bastante água, vamos descansar, ninguém vai ficar constelando na cabeça, vamos ter uma noite tranquila, né, de sono.
Então, eu vou me despedindo de vocês, agradecendo mais uma vez aqui por ficarem até esse tempo todo aqui comigo. Eu procuro cumprir horário, mas em constelação, gente, a gente não manda muito nisso, né? Então, às vezes ultrapassa mesmo um pouco, e eu compreendo que isso acaba sendo rico de alguma maneira, né? Tá bom? Todos bem? Ótimo. Então, nos vemos no próximo... Tá chegando o curso, né? Piscou, ele tá aí, olha, já é dia 6 de maio, daqui a pouquinho a gente vai se encontrar. Temos mais um workshop ainda para participar, tá bom? Com a mentoria. O que tem acontecido? Às vezes eu incluo atendimentos em grupo no período da tarde, por conta da minha agenda. Mas não é um workshop que vem 30 pessoas, 40, como no da noite. Então, o que eu posso fazer se vocês quiserem? O Rinaldo já sabe disso. Cada vez que eu incluir um atendimento à tarde, vocês quiserem participar, eu vou deixar lá no nosso grupo, vou atender tal dia, 15 da tarde. Eu posto lá. Vocês querendo, é só me responder, tá? Porque eu tenho feito isso durante uma vez na semana, 2 vezes, isso depende muito. E aí eu convido um grupo pequeno de alunos, né? 8, 10 alunos no máximo para fazer aquele atendimento. Então, quem tiver disponibilidade, eu vou começar a postar então lá no nosso grupo, sempre que eu abrir abrir um atendimento num horário que seja diferente desse nosso, eu posto lá, e aí quem puder é só participar. Tudo bem? E aí isso vai acontecer muito, porque vocês que agora vão iniciar... prioridade, a turma que está em andamento, prioridade em que sentido? Vocês vão ser convidados, todo workshop que eu fizer, todo atendimento, vai estar lá no grupo. Aí, querendo, é só participar, não é prioridade, aqui é algo que acaba acontecendo por conta da dinâmica do curso, tá? Oi, Soraya. É colocar a mão na massa, né, para assistir, para ir aprimorando, com certeza. É muito Eu rico, acho que né? toda vez que a gente participa, a gente constela por tabela. Tudo por tabela, gente. Então, só para deixar esse recadinho, vendo uma mensagem lá no grupo, é um horário além disso aqui que a gente faz, né? Aí eu não vou bater esse papo que a gente bate, porque é um atendimento ali fora desse contexto, mas é uma oportunidade de assistir mais uma constelação, 2 constelações, tá bom? Bom descanso. Fechou. Um beijo no coração de vocês. Até melhorou a carinha da Filó. Filó, diga sim, respira fundo. Tá tudo certo, né? E estamos juntos, não estamos sozinhos, estamos juntos nessa, tá bom? Gratidão a todos aí. Boa noite, bom descanso. Temos uma jornada ainda, vamos chorar muito e rir juntos, hein? Com certeza. Boa noite, pessoal. Boa noite. Esse trechinho nosso amanhã vai estar disponível para vocês acessarem, tá? Um beijo, bom descanso. Beijos, bom descanso. Tchau.